Olá, pessoal do sexto ano, tudo bom com vocês, gente? Bom, na semana passada, né, a gente começou a ver sobre a fundação de Roma. Isso, a gente vai continuar falando sobre Roma. Roma, para vocês lembrarem, né, tentar um pouquinho de lembrar aqui rapidinho, é uma cidade, na verdade, se tornou um império, depois de um vasto império, em que a gente tem muita influência. Em que a gente tem influência muito de Roma ainda hoje? A gente consegue ver influência romana na arquitetura, parece muito com aquela grega também que vocês conhecem. Isso que a gente está falando aqui, ó, tem tudo a ver com os romanos, porque o português vem do latim, e o latim era a língua dos romanos, né? Para quem é cristão, tem tudo a ver com Roma, já que Jesus Cristo era um romano, mas lembrando, gente, não fique assustado. Roma, ele era um romano porque ele nasceu no Império de Roma, não necessariamente na cidade de Roma. Hoje, Roma é a capital da Itália. Hoje é só uma cidade, né, uma capital. Entretanto, já foi, né, um império que tomou, né, ali o Mediterrâneo inteiro. Bora lembrar então algumas coisinhas de Roma que a gente viu? Vou mostrar para vocês. Ó, lembrando que para ver essa aula, estejam com o material, tá bom, galera? E estejam com a apostilinha de vocês, tá? Porque a gente vai falar algumas coisas dessa apostila. Lembrando, por que a gente, né, vê tanto Roma? Onde a gente vê Roma, né? Roma, gente, nasceu aqui, ó, bem aqui, ó. Vou mostrar para vocês onde fica Roma. Aqui, cadê campanha, Lucrás, tá vendo? Aqui é a Itália, ó. Roma tá bem aqui, ó. Aqui, a Itália é uma península. Lembrando o que é uma península, pessoal. Península é aquela extensão de terra que ela se adentra ao mar, mas ela está ligada ao continente de alguma forma, né? Essa aqui é a Península Itálica. Lembrem-se, então, Roma fica na Península Itália, a Itália fica. Mas nesse momento a Itália ainda não é um país. A Itália vai demorar para ser um país, como é. Roma, apesar de nascer nessa cidadezinha aqui, ela vai virar um grande império que vai tomar todo o mar Mediterrâneo. É por isso que fica muito conhecido. Além de, né, de a gente, vocês já conhecem, tenho certeza que vocês já ouviram falar em Asterix e Obelix, né? Os desenhos do Asterix e Obelix, eles são gauleses, em que eles são povos bárbaros que lutam contra os romanos. Então, os romanos vivem aparecendo como vilões, apesar de muitas vezes os romanos aparecerem como heróis em muitos lugares. Além disso, né, eu falei da Bíblia, Jesus Cristo, né, vai nascer na Roma, né, na Roma antiga. A gente vai falar isso no período em que Jesus Cristo nasce, né, como um romano. Jesus Cristo nasceu no Oriente Médio. Entretanto, naquele momento, o Oriente Médio era dominado pelos romanos. Então, Jesus Cristo era romano também. Olha que coisa doida. Além disso, tenho certeza que vocês conhecem os deuses romanos, como Netuno, Plutão, Marte, né? Então, a Roma está muito ali, está muito. Fora que nós todos temos uma descendência da cultura romana, porque como os portugueses foram dominados depois por regiões também, né, que vão ser de romanos, né, de uma cultura ocidental, nós temos ligação forte com Roma. Bom, nessa aula de hoje a gente vai falar, mas mesmo que vai falar de política romana. Deixa eu mostrar para vocês. Na aula passada eu falei para vocês como é que Roma nascia, como que estava, né, como estava classificada a sua como que Roma, por exemplo, estava classificada socialmente falando, né? Ainda não estou falando de religião. A gente vai falar um pouco também de economia de Roma também. Mas por que a política é tão importante nesse momento? A política nesse momento é importante porque a gente vai começar a falar de alguns termos em que vocês vão constantemente ouvir, como, por exemplo, república. Sim, a palavra república nasce em Roma. A palavra república nada mais significa de, por exemplo, a nação que a gente vive. Vocês sabiam que o Brasil é uma república? Bom, mas eu já vou explicar para vocês o que é uma república. Olha, para vocês terem noção por que a gente precisa tanto entender, né? Até hoje, faz mais de 2000 anos e a gente ainda está ligado à Roma antiga. Parece muitas vezes, né, que está distante demais, né? Sim, pode estar distante no tempo, mas distante, né, em questões que influenciam a gente, não está tão longe assim. Pessoal, eu falei para vocês que Roma
vai ter 4 tipos de governo. O primeiro governo vai ser a monarquia ou realeza. Monarquia, não podem esquecer essa palavra. Monarquia é quando um monarca está no poder ou um rei está no poder, tá bom? É quando uma nação, um país, pode ser um império, ele está sob o comando de um rei, tá? A Roma, nesse momento, ela vai ser... Quando que ela vai ser uma monarquia? Ela vai ter um curto até período de monarquia. Ela vai ter de 753 a.C. a 509 a.C. Ela vai ter passar, nesse período, por 7 reis. Vocês têm que lembrar também, gente, que naquela época as pessoas não viviam tanto tempo assim. Alguma outra até vivia bastante tempo, mas a média de idade era 40 anos, tá? De a pessoa viver. Ai, gente, se fosse 40 anos hoje em dia, tava dureza, porque eu já tô com 33, né? Então, assim, alguns viveram, por exemplo, Aristóteles, né? Que é aquele... Lembrem que eu falei para vocês, Aristóteles era aquele filósofo muito sábio que eu falei que a gente vai aprender bastante e que foi o professor, por exemplo, do Alexandre. O Aristóteles viveu até bastante tempo, né? Viveu mais ou menos uns 60 anos, o que é bem difícil nessa época. Mas, né, um ou outro eu falei que, né? Outra palavra que vocês precisam aprender nessa aula, que é muito importante, vocês nunca mais vão poder esquecer, é Senado. Mas por diabos, tia, por que tem que aprender sobre Senado? Gente, o Brasil hoje, um grupo que governa o nosso país, um grupo em que você é uma pessoa que você vota para representar o seu estado, né, o estado de São Paulo, é um senador. O que é um Senado? O Senado, gente, né, eles tá lá no Senado, é um grupo de pessoas que elas ajudam principalmente a tomar conta, né? Aí eles se apropriam da parte de legislativa, a parte de, né, das decisões sobre leis, se vão ser aprovadas ou não vão ser aprovadas, se eles podem colocar sugestão de lei ou vão tirar das listas de sugestões de leis, né? Tudo isso. Então, o Senado, criado lá atrás, mais de 2000 anos atrás, em Roma, é usado até hoje. E quase em todos os países, né? Somente no caso, por exemplo, de ditaduras, algumas vezes não é usado, mas o Senado é um tipo de governo adotado no mundo inteiro. Então, essa palavra não podem esquecer, porque a gente usa no Brasil. E é importante vocês saberem como é que funciona a nossa política, né? Até porque, como a gente vai saber em quem a gente vota, ou quem cuida das nossas coisas, das nossas decisões, se a gente não tiver consciente, não saber para que cada cargo funciona? Né? Bora lá saber. Então, quem que vai ajudar os reis nesse momento? Quem vai ajudar os reis na Roma antiga vai ser esse Senado. O Senado é isso aqui, ó, tá vendo? Em que normalmente uma pessoa, né, desse Senado, desses senadores, ele é votado para presidir, né, ele comandar, porque senão imagina um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Comandar, né, a fala desse, mas todos têm a mesma, né, as mesmas possibilidades dentro do Senado, né? Todas as decisões tomadas pelo Senado eram levadas à cúria e nelas aprovada ou não. O que é uma cúria? A cúria, gente, é usada até hoje dentro da Igreja Católica, né? Ela é uma parte social formada por uma reunião de famílias, né? Em que normalmente tem um chefe e dentro dessa cúria é que ia ser decidido ou não se as leis eram aprovadas ou não. Olha isso, apesar do Senado naquela época ser um pouquinho diferente do nosso Senado hoje, a ideia é a mesma. Qual que é a ideia? Aprovar ou deixar de aprovar leis, né? Simples assim. Então, o Senado faz parte do legislativo, daquilo que torna as coisas em leis. Não esqueçam, tá? Naquela época, o Senado só participava do Senado quem era patrício. Lembrando quem era patrício. Lembra que tinha uma separação muito clara entre as pessoas na Roma? Tinha os patrícios, né? Que é aquele grupo menor dentro daquela pirâmide, mas que é o grupo que tinha mais poder. Por que os patrícios tinham mais poder? Porque os patrícios, eles eram descendentes dos fundadores de Roma, né? Então, eles eram as pessoas que mais tinham terras. Naquela época, não se usava o dinheiro tanto, não era comum usar o dinheiro.
Mas como que a gente sabia se a pessoa era rica ou não? Se ela tinha muita terra ou não, né? Então, o Senado somente era formado nesse conselho de pessoas mais velhas e somente por patrícios. Por que pessoas mais velhas? Bom, era formado por pessoas mais velhas porque normalmente as pessoas mais velhas são consideradas as que têm mais tempo de vivência, né? De vida, então tem mais sabedoria. Então, esses patrícios eram nada menos um conselho de anciãos, né? Anciãos são isso, pessoas mais velhas. Bom, a monarquia não vai durar tanto tempo assim. No final do século, né, 7, a monarquia vai ser, como que ela vai acabar? Roma vai ser invadida pelos etruscos. Lembra que Roma foi uma mistura de na verdade, vários povos. Entre eles são os etruscos. Quando os etruscos invadiram Roma, né, eles queriam tirar esse tipo de governo, que para eles era muito ruim. Mas isso, os patrícios, né, se juntaram para expulsar os etruscos, né, e aproveitaram que o Senado estava com bastante poder. Quando os patrícios, né, expulsaram os etruscos, eles começaram a colocar uma outra forma de governo em que daria mais poder ainda a esses próprios patrícios, né? Essa imagem, gente, eu coloquei para mostrar para vocês, né, que é isso, né? Tipo, é uma pessoa só que governa, né, a todos, né? Isso que é uma monarquia ou uma realeza. Quando é monarca, é porque ele conseguiu esse poder, né? Esse poder todo, essa realeza todo, quando ele é descendente já do monarca anterior. Então, esse poder é transferido através, né, da família. Bom, após a monarquia, vai começar justamente um dos períodos mais importantes da República, né? E que para a gente tem todo, eu falei, tem todo o impacto para a gente, já que nós, brasileiros, vivemos numa república, né? Mas o que é uma república? Bom, uma república hoje, pessoal, é um tipo de governo que o fundamento principal é a igualdade formal entre as pessoas. O representante no poder exerce um papel representativo, ou seja, ele representa a nós, pessoas que votamos nele. É um papel transitório, quer dizer que ele não vai ficar lá para sempre, ele vai ter um tempo só. É eletivo porque foi feito através do voto, tá? E é com responsabilidade. Se não tem responsabilidade com a população, esse representante, né, dessa república, quer dizer que pode ser retirado também, já que se ele não tiver responsabilidade. A República Romana já é um pouquinho diferente, né? Porque ela é bem mais antiga e foi aquela que criou. Ela vai ter uma duração bastante tempo, veja, de 509 a.C. a 27 depois de Cristo. Tem mais de 500 anos que duram a República Romana. Bom, república, o que significa? E o que é mais parecido com república na época? República é do latim res publica, ou seja, coisa pública. É um tipo de governo que, segundo o pensador romano Cícero, lá de trás, lá da época dos romanos, da Roma Antiga, são necessárias 3 condições fundamentais para caracterizar. Um número razoável de pessoas, em que coloca os representantes no poder. 2, uma comunidade de interesses, ou seja, essas pessoas, elas têm interesses em comum, né? É por isso que elas se uniram dentro de uma nação, né? Dentro de uma república. E 3, né? Um consenso do direito, ou seja, você dá o direito a essa pessoa por um certo tempo para que ela represente, né, você lá dentro. Então, república é uma coisa pública, é algo, né, que é de todo mundo. Lembra-se que naquele momento nem todo mundo era cidadão, né? E nem todo mundo tinha o direito de participar assim. É bem diferente das repúblicas hoje no mundo. Por exemplo, a República nossa, brasileira, né? República do Brasil, em que todos os cidadãos ou não têm o direito de participar, muitas vezes, da coisa pública, né? Quais são os 3 pontos principais da República que a gente vai falar bastante, em que, né, por isso que ficou marcado esse momento, e só vai poder ser possível porque a Roma era uma república naquele momento, ela só pôde crescer naquele momento porque ela tinha esse tipo de governo. É a expansão territorial.
Quer dizer que Roma invadiu outras áreas para dominar, né? E para conseguir mais terras. 2, expansão política. Quer dizer que mais gente conseguiu ter acesso ao poder, ao direito de votar, ao direito de votar não necessariamente, mas ao direito, né, de decidir por leis, né, por direitos. O segundo ponto, conflito entre patrícios e plebeus. Lembra-se, patrícios é aquele pessoal que estava lá no topo da pirâmide, que tem pouca gente e muito poder. Esse muito poder é representado por muita terra. Os plebeus são praticamente quase todo mundo. Todo mundo que mora em Roma, mas que não seja escravo. Mas que tem aquela quantidade de terra? Não tem aquela quantidade de terra. Muitos dos plebeus, eles eram comerciantes, iam e vinham de Roma, né? Por isso eles não tinham direito a voto, não tinham direito a casar com patrícios, né? Não tinham direito a acesso às terras, né? Eles têm direito a conseguir terras muitas vezes. Por isso que nós vamos ter conflito sim aí. Vai ter briga, muita briga. E por último, trocas culturais com outros povos. Já que Roma conseguiu aumentar territorialmente, ou seja, invadir outros espaços e conseguiu, né, aumentar seu poder territorial, ele vai ter trocas culturais com outros povos, assim como aconteceu com a Macedônia, assim como aconteceu com os gregos, né? Não tem como não ter troca, não tem como substituir uma cultura pela outra, né, assim do nada. Mas o que acontece? Acontece se misturando, os romanos se misturam com outras culturas, formando outras, né, e ganhando com isso. Esses são os três principais, né, pontos que vão acontecer durante o período da República. Por que eles separam entre, né, por período assim de governo? Às vezes é mais fácil fazer isso, gente, para entender melhor que algumas coisas estão associadas diretamente à mudança política, né? Antes era um rei que mandava. Agora não é um rei que manda mais. Agora quem manda mesmo é o Senado. Bom, lembrando, no Senado, somente os patrícios podem participar, gente, né? Por quê? Porque eles são, teoricamente, as pessoas que têm direito e poder, né, real sobre isso. Então, já que eles fundaram Roma, já que pelo menos toda a família deles fundaram Roma, e são as pessoas que mais têm, né, terras. Magistrados. Entre os senadores, vão ser eleitos alguns cargos específicos. É como se, por exemplo, eu tivesse esse aqui, né? Essas 3 pessoinhas. Todas elas fazem parte do Senado. Eu mando votar nisso, eu mando votar naquilo, e eu voto naquele. Ah, que bagunça! Ah, você vai cuidar da parte do dinheiro no Senado. Ok. Você vai cuidar da parte do exército do Senado. Ok. E todos eles votam. Ok? Isso que são magistrados. Magistrados são, então, esses senadores, esses cargos específicos dentro do Senado, porque são várias pessoas dentro do Senado. Os cônsules, gente, vai ser 2 pessoas, ou seja, 2 magistrados, né, eleitos a cada, né, anualmente para administrar o exército e o outro para presidir o Senado. Por que isso? Gente, se a gente concentra o poder na mão só de uma pessoa, qual é a possibilidade de essa única pessoa atender somente os desejos dela, que ela quer? Muita, né? Então, para que isso não aconteça, para se descentralizar esse poder, né, para que o poder não fique acumulado na mão de uma única pessoa, 2 cônsules eram eleitos dentro dos magistrados, né? Somente em caso, porque só em um caso vai ter uma pessoa mandando, somente em caso de guerra ou crises internas. Se tiver lá todo mundo brigando, tira-se o poder de todo mundo e dá-se o poder a uma única pessoa, né? Para que essa pessoa possa presidir, ela possa, né, resolver o problema e possa ter a voz maior. Essa pessoa vai ser chamada de ditador e só pode assumir esse cargo durante até 6 meses
Ou, se durar mais tempo, a guerra, mais 6 meses. Esse nome, gente, ditador, vocês vão escutar até hoje, mas é um pouquinho diferente daquela época. Hoje, ditador é quando uma pessoa ou um grupo de pessoas toma o poder de uma nação para si, tá? E realmente só deixa lá os interesses dele mesmo. A gente tem algumas ditaduras no mundo, por exemplo, na China, esse tempinho atrás em Cuba, a gente tem ditadura, já teve no Egito, a gente, né, falam de uma ditadura na Venezuela, agora no momento, né? Então, sempre, a gente teve várias ditaduras no mundo, é quando esse grupo só atende coisas que eles mesmos querem, quando é um período, né, mais autoritário, então é um pouquinho diferente de ditadura naquela época. Bom, além desses dois cônsules, tem os outros magistrados, como eu falei. Por exemplo, os questores. Os questores vão cuidar do tesoureiros, quer dizer que eles vão cuidar do dinheiro, né, de Roma. Eles que vão administrar a parte financeira de Roma. Se as pessoas pagam impostos, se as pessoas não pagam impostos, né? Se elas se tornam escravos por dívidas, se elas não se tornam escravos por dívidas, né? Os Edis, ele cuida da infraestrutura urbana de Roma, ou seja, ele que vai fiscalizar para ver se está tudo com os conformes, né? Se Roma, né, está tendo os aquedutos certo, se as estradas estão sendo feitas certas, né? É ele que administra tudo isso, né? Se as casas estão no território certo, né? Tudo isso está feito certo, está feito errado. Os pretores são aqueles que aplicam as leis, né? Hoje em dia, os pretores seriam o que a gente chama de executivo, né? Eles que aplicam leis. Você cometeu um crime? Você cometeu um assassinato? Não, pode. Nós vamos te prender. Esses pretores são aqueles que não aplicam as leis. Os censores, gente, é aqueles que zelam pelos bons costumes. Por isso que censura, já ouviram essa palavra? Vem da palavra censor. Censura é aquela que normalmente proíbe coisas que não estão de acordo, né, com o interesse de uma pessoa ou, né, por exemplo, quando alguém escreve alguma coisa que fere, né, que a pessoa fala que feriu a dignidade do outro, ela pode ser censurada. Então, né, principalmente zela sobre os bons costumes, sobre as roupas, sobre a escrita, né, e tudo mais, sobre a literatura. No Brasil já teve muita censura, né, literária, das artes e tudo mais. E por último, o Pontífice Máximo. O Pontífice Máximo é aquele magistrado que ele é o sacerdote máximo dentro da religião. É aquele que vai cuidar disso mesmo, dos deuses, né? Essa palavra Pontífice Máximo, ela é usada até hoje dentro da Igreja Católica para indicar o papel de uma única pessoa. Será que vocês sabem? Bora lá. Se estivesse na sala, eu ia perguntar isso. Vocês conhecem quem é o Pontífice Máximo hoje em dia? Pontífice Máximo, pessoal, nada mais é, nada menos do que, né, o Papa. Esse mesmo, gente. O Papa é o nosso Pontífice Máximo. E vocês sabem que é um Papa hoje em dia, né? Da Católica? Hoje é o Francisco, né? Então, ele é o Pontífice Máximo, né? Desse momento. Tive que sair aqui, pessoal, rapidinho. Bom, né? Então, falando disso, né? De quem que administra quem, olha para você ver, né? Cada um tem um cargo específico dentro do Senado, né? Não é jogado assim, cada um se resolve. A gente precisa saber, por exemplo, quem é quem dentro disso, né? Quem é quem, por exemplo, dentro do governo. Porque, por exemplo, é a mesma coisa. Sou eu lá, um comerciante, e digo assim, preciso pagar os meus impostos. Para quem que eu vou pagar? Vou lá chegar no pretor e vou pagar meu imposto? O pretor vai falar, querido, não é comigo isso não. Vai procurar um questor, né? Que é o tesoureiro. Ah, eu preciso construir essa estrada aqui para dar na minha terrinha ali. Vai atrás de um censor? Não, né, gente? Vai atrás de um EDIS. Vocês vão conseguir ver essas funções aqui no livro de vocês.
na página 35, né? Aqui vai ter também mais, né, especificando mais profundamente do que cada magistrado tem a função, tá? Leiam e marquem com a caneta, com o lápis, né, com a caneta marca-texto. Bom, bora lá. Lembra que eu falei para vocês de 3 questões dentro da República, ok? As conquistas territoriais. Como eu falei para vocês, vai ter conquista territorial. Sim, os romanos vão invadir outras terras por mais território. Por que isso, né? Por que não ficar na sua própria terrinha? Gente, quanto mais terra, mais poder nesse momento. Quanto mais a cidade cresce, mais alimento precisa. Então, precisa de mais terra para alimentar essa população, né? Quando começam a ter as guerras, Roma vai atacar principalmente uma região aqui, ó. Imagina, aqui tá Roma, certo, gente? Aqui essa parte já é dos romanos. Só que os romanos querem aumentar aqui, ó, no mar Mediterrâneo. Então eles vão cobrar briga com quem? Com Cartago, tá? Essa briga com Cartago, essa guerra com Cartago, vai ser chamada de guerras púnicas, porque os romanos chamavam os cartaginenses de fenícios ou púnicos, né? Por isso que vai chamar disso. Vou mostrar para vocês, né, um pouquinho, uma animaçãozinha de como foi a guerra entre Roma e Cartago. Para ser mais divertido, é melhor, né? O bom e velho português, o Senado e o povo romano. Roma quer crescer e, para crescer, ela precisa de soldados. Ela arruma soldados, Roma cresce, expulsa os gregos da Itália, derrota outra invasão dos gregos, e agora isso tudo é Roma. Mas Roma quer mais, Roma quer o Mediterrâneo. Mas o Mediterrâneo é de Cartago. Cartago não gosta de Roma não gosta de Cartago. Seus púnicos, xingam os romanos. Começam as guerras púnicas. Os romanos vencem e derrotam um grande Aníbal, os púnicos perdem. Roma domina o Mediterrâneo e Cartago não domina mais nada. Agora Roma quer a Grécia. Chegam aqui Corinto, quebram os coríntios e dominam a Grécia. Que templo legal, mano. Copia, dizem os romanos. Quem é esse aí? Ele se chama Poseidon, senhor. Copia e muda o nome. E esse aqui? Homero, senhor. Chama alguém para ser ele também. Vigílio! Agora todo mundo queria ser romano e todo mundo podia ser romano. Mas os pobres continuavam ferrados e os ricos continuavam ferrando os pobres. Caio Mário, general romano, promete... Gente, vocês viram, né? Os romanos conseguem uma parte de Roma, mas romanos querem parar aí? Querem não, pessoal. Romano quer mais, né? Romano quer o Mediterrâneo, né? Então vai atrás de quê? De Cartago. Os cartaginenses gostam dos romanos? Não gostam dos romanos. Os romanos gostam dos cartaginenses? Não gostam dos cartaginenses. Vão brigar pelo mar Mediterrâneo, né? Aqui tem, gente, tem muito poder, tem bastante produto. Produto que é comércio, comércio é dinheiro, né? Então tem que dominar, né? Quem vai ganhar? Os romanos. Então tudo aqui, ó, não é mais Cartago, e sim Roma. Tudo aqui, ó, norte da África vai ser os romanos que vão dominar, né? Então Roma vai até a Península Ibérica. Olha a Península Ibérica aqui, ó, gente. A Península Ibérica chamava Espanha, né? Tudo isso aqui vai ser romano também. Onde que tem hoje na Península Ibérica? Hoje é Portugal e Espanha. Entende por que a gente fala latim? Os romanos dominaram a Espanha, a Península Ibérica. A Península Ibérica, Portugal e Roma. Você falava latim depois? Nós, portugueses, começamos a falar português, porque o português vem do latim. Viu? Né? Como tudo tá junto, tudo misturado. Bom, os patrícios, generais, políticos, grandes comerciantes que estão ali envolvidos com a expansão são as pessoas que vão realmente ganhar dinheiro com esse território. Só que quanto mais Roma avançava, mais trazia-se escravos romanos, né? Os escravos por guerra. Lembrem-se, quem que virava escravo? Escravo por dívida ou escravo por guerra. Lembraram disso? Então, quanto mais escravo se trazia para Roma, mais se virava mão de obra sem precisar trabalho. Por que isso é ruim para os pequenos proprietários e pequenos comerciantes? Porque eles vão conseguir lidar
né, com os grandes proprietários, né, os grandes comerciantes? Não, a mão de obra deles é pouca. Como é que eles vão, né, vão acabar deixando os produtos mais baratos porque eles têm mais produto do que aquele pequeno comerciante, né? Então, essas pessoas, esses pequenos comerciantes, né, esses pequenos proprietários de terra, vão acabar saindo de Roma para buscar novas regiões em que eles consigam mais. Vai aumentar o tanto de escravo. Vai aumentar tanto a quantidade de escravo que tem historiador que diz que chegou a ser levado para Roma mais ou menos 2 milhões de escravos. Olha aqui, gente, isso aqui são 2 quadros, tá? Mostrando de escravos, ó, aos escravos. Eles viraram a mão principal dentro de Roma, né? Faziam tudo. Aqui mostra uma escrava, né? Sendo humilhada, escravos que eles tiravam as roupas para as pessoas verem, né, o corpo deles, se tinha saúde, né, para poder trabalhar. Esse quadro, por sinal, gente, está no livro de vocês, tá? Aqui na página 37, olha lá, gente. Se vocês quiserem ver ele mais de pertinho, vocês podem ver. Os atributos físicos eram muito notados entre os escravos para isso mesmo. Para achar bonito? Não, gente. Para o escravo, importante era ver se a pessoa tinha, né, força física para aguentar o trabalho, já que era por isso que ela ia se tornar, né? Peraí, pessoal. Deu aqui o probleminha, né? A vida de escravo, então, não era boa. Quanto mais isso acontecia, isso, né? Os plebeus, que eram esses pequenos comerciantes, né? E esses pequenos proprietários de terra, muitas vezes, que acabaram de sair de Roma, só estavam perdendo, né, poder e dinheiro. Com isso, com o aumento de escravo e tudo mais, não tem jeito. Os plebeus e os patrícios vão acabar entrando em conflito direto. Ou seja, grande parte dos comerciantes, esses que estão dando realmente lucro, estão trazendo as coisas para Roma, eles eram plebeus. Eles vão ter um aumento de riqueza, né? Por quê? Porque eles vão receber, né, todos aqueles produtos, né, como forma de pagamento. Mas eles tinham direito de escolher quais eram as leis em Roma? Não. Lembra-se que somente quem tinha direito de escolher os poderes, né, as coisas em Roma, eram os patrícios. E você ia falar, poxa, sou eu que estou deixando essa cidade rica e eu não tenho direito nem de escolher as coisas aqui dentro? Os plebeus começam a ficar irritados com essa situação e querem participar do Senado. Acho injusto. Os plebeus vão fazer uma manifestação contra os patrícios, mas os patrícios vão aceitar? Não, os patrícios vão se negar. Ah, é? Vai se negar a nos dar um pouquinho de poder? Então a gente vai se rebelar. A primeira rebelião acontece em 494 a.C., né? Os plebeus eles vão sair de Roma e vão fundar uma nova cidade perto do Monte Sagrado, tá? O que é esse Monte Sagrado? Esse Monte Sagrado eles acreditavam que estavam os deuses também, que nem o Olimpo, sabe? Dos gregos. Os patrícios acabam percebendo que eles não conseguem fazer nada na cidade. Como assim? Imagina, todos os plebeus vão embora. Os plebeus é que comandam, né, que fazem parte do exército. Ou seja, Roma não tem mais exército. Se alguém invadir, danou-se. Os plebeus são aqueles que são grande parte do comércio. Sem nada para poder comprar? Como é que eu vou comprar uva? Como é que eu vou comprar o vinho? Como é que eu vou comprar o azeite? Quando os patrícios percebem isso, vão atrás dos plebeus e falam, ok, galera, tudo bem, né? A gente cede alguns direitos. Muitos direitos? Não. Alguns, ok. Vai ser concedida a criação da tribuna da plebe. O que é a tribuna da plebe? Vai ser aquele grupo dentro do Senado em que é formado por plebeus. Eles vão ser tratados da mesma forma? Lógico que não, né, gente? Já viu alguém com muito poder, né? Mas querer se tratar da mesma forma? Nunca, isso nunca. Mas alguns direitos, tudo bem, vão ser concedidos. Um é o direito de casamento entre patrícios e plebeus. Porque você imagina, um cara lá se apaixona por uma mocinha. Ele é um plebeu e ela é uma patrício. Ela teria que casar com outro patrício, né? Mas o grande amor da vida dela é um plebeu. Ele tem muito dinheiro, mas é um plebeu ainda. O que fazer? Depois disso, o casamento entre plebeus e patrícios é concedido.
Fim da escravidão por dívida, gente. Muitos plebeus se tornavam escravos porque muitas vezes eles ficavam sem dinheiro para pagar algumas dívidas. Então, aumenta-se mais ainda os escravos. Como ainda escravos, eles nunca conseguiam pagar as dívidas. Logo, eles iam ficar escravos para sempre. Então, perdoa-se o fim da escravidão. Aí ainda tem escravizado, mas somente por guerra ou dominação. E, por último, o direito de possuir terras. Por que é essencial possuir terras? Como eu falei para vocês, gente, possuir terras naquele momento é sinônimo de poder, de grande poder. Então, os comerciantes até tinham dinheirinho, mas não tinham tanto poder assim. Quando eles mais podiam comprar terras, mais provavelmente iam ganhar poder. Né? Gente, como é que vai chegar o fim da República? Bom, isso eu vou contar para vocês só na próxima aula. Beijão, gente, tá? Estudem, dêem uma olhada e façam as atividades, tá bom? É o final dessa história da República. A gente só vai conseguir na próxima aula.